Desde a criação do Mosaico em 2006, o chefe da APA Guapimirim, Breno Herrera, é o presidente do Conselho Consultivo. Nesta entrevista, ele faz uma avaliação sobre estes 4 anos de Mosaico. Faz parte de um projeto maior. Olá, Breno. Muito obrigado por nos conceder essa entrevista. Breno, você poderia fazer um balanço desses 4 anos de Mosaico Central? Sem dúvida. Antes de mais nada, é uma grande satisfação a gente poder, depois desses 4 anos, olhar para trás e celebrar aqui a parceria com a TV Mosaico, que deu uma ótima cobertura audiovisual para esse projeto que está engatinhando ainda no cenário da conservação brasileira. Eu diria que os últimos 4 anos foram, em parte, 4 anos de experimentação e, em parte, 4 anos de consolidação inicial dessa estratégia de conservação que a gente conhece como os mosaicos de áreas protegidas. O Mosaico Central Fluminense, embora não tenha sido o primeiro reconhecido oficialmente no Brasil, foi o primeiro a efetivamente entrar em implantação, o primeiro a agir como um mosaico. Muito do que a gente fez, portanto, pautou outros mosaicos que agora estão começando a serem implementados. Então, eu diria que nesses 4 anos, a gente teve um significativo aumento na integração das unidades de conservação que compõem aqui o Mosaico Central Fluminense. Isso é perceptível no próprio Conselho Gestor do Mosaico, onde sempre teve uma representação muito forte das unidades. A gente nunca teve problema de quórum, problema de ausência da participação das unidades de conservação. Então esse é um bom indicativo de que as unidades realmente investiram nesse projeto coletivo de pensar o território para além dos seus próprios limites. Da mesma forma, o funcionamento das câmaras técnicas indica que os temas específicos que o Mosaico elegeu como prioritários, a proteção, a educação ambiental, a pesquisa, foram levados, claro que com desníveis de intensidade e desníveis de atingimento dos seus resultados, foram levados para frente. Então, essa experiência parece que funciona, parece que é uma experiência que veio para ficar, tanto que vários outros mosaicos no Brasil estão investindo no seu reconhecimento oficial, seja através do Ministério do Meio Ambiente, seja através dos estados, para também trabalhar de forma integrada nos seus territórios particulares. E o início de implantação, eu diria que se mostra de forma mais efetiva no nosso envolvimento nos processos econômicos da região do Mosaico. Então, a participação dos conselheiros no licenciamento de grandes empreendimentos poluidores, influenciando esses empreendimentos, opinando em como esses empreendimentos devem se adequar à gestão ambiental das unidades de conservação, foi um fator inicial da implementação. Um último ponto que eu destacaria como de relevante nesses 4 anos foi a grande participação e a grande mobilização que se conseguiu em relação às populações locais que têm relação direta com as unidades de conservação do Mosaico. Então, através da Câmara Técnica de Educação Ambiental, foram promovidos fóruns, foram promovidos encontros e foi pautado aí uma política ordenada das populações locais, o que reduz o isolamento delas. A gente conseguiu aí tentar aproximar o conflito diário que vive o pescador da Baía de Guanabara com o agricultor de Nova Friburgo ou de Teresópolis. Então, essa congregação aí das populações locais, eu diria que também foi um outro fator importante nesses 4 anos do Mosaico. As 27 unidades de conservação do Mosaico abrange 13 municípios. Esses 13 municípios, somados à população desses 13 municípios, a gente tem cerca de 4,5 milhões de pessoas na área de abrangência do Mosaico. Na sua opinião, como o Mosaico beneficia essa região e essas pessoas? Existem vários mecanismos para você olhar para um território, para olhar para um espaço geográfico. Por exemplo, você pode fazer a gestão da bacia hidrográfica daquele território, olhando para ele a partir das águas. Um município, quando olha para o seu território, olha a partir do plano diretor. A proposta do Mosaico é olhar o território a partir das áreas protegidas. Ali estão vários elementos. Estão os elementos econômicos, sociais, geográficos, biológicos, mas todos eles, no Mosaico,
são olhados a partir das áreas protegidas. Então eu vejo que a entrada e a participação das populações locais se dá através da participação que elas possam ter nas próprias áreas protegidas. Então o Conselho do Mosaico tem um papel fundamental de estimular o Conselho das unidades de conservação, que são representados no Mosaico, para que a partir das unidades de conservação isso se espraie, isso se disperse pelas comunidades que ali moram. Eu entendo que a instância, o nível de organização do Mosaico é um nível mais gerencial para tentar afinar como é que cada unidade trabalha no seu território. E a entrada efetiva das populações locais fica mais no âmbito do território. Então, como a gente estava explicando, o Mosaico estimulou que várias populações locais se encontrassem através da Câmara Técnica de Educação. Cabe, depois desse estímulo, que a APA Petrópolis, a APA Guapimirim, o Parque dos Três Picos, a APA Macaé de Cima e todas as outras tantas unidades que compõem o Mosaico desenvolvam as suas agendas específicas com as suas comunidades locais. É, claro, um fator que estimula a participação das comunidades próximas a você, saber que aquela unidade faz parte de um projeto maior. Eu tenho essa experiência direta em relação ao Conselho da APA. Quando o Conselho da APA Guapimirim entendeu qual era a posição da APA Guapimirim frente ao Mosaico e o seu papel nesse projeto de maior amplitude, se sentiu, em grande parte, empoderado para perceber que o seu canal de comunicação com o governo, dentro da unidade de conservação, era algo privilegiado, ia ter ressonância numa área maior que a área do Mosaico. Então eu acho que o papel do Mosaico nesse sentido é um papel indutor. Ele não vai executar diretamente a relação com a sociedade, mas indiretamente através das unidades que o compõem. Nós temos outros dois grandes mosaicos no Rio de Janeiro, outros dois mosaicos no Rio de Janeiro, que é o mosaico da Bocaina e da Mantiqueira. Você vê a possibilidade de, num futuro, se criar um mosaico só? Aqui no Rio de Janeiro a gente tem grande parte da Mata Atlântica que sobrou no Brasil, né? A gente sabe que mais ou menos 7% da Mata Atlântica resiste hoje em comparação ao que era a cobertura vegetal desse bioma quando o Brasil foi descoberto. O Rio de Janeiro tem agora, sob a perspectiva aí desses grandes eventos olímpicos que vai receber, Copa do Mundo, Olimpíadas, tem um papel perante ao Brasil como um todo de tornar para o mundo claro qual é a nossa posição como país em relação à conservação da nossa natureza. O mundo inteiro vai estar olhando para o Rio de Janeiro agora. Então o Rio de Janeiro vai ser um pouco porta-voz do Brasil em todos os assuntos, inclusive na ecologia e na conservação ambiental. É claro que é desejável, Roberto, a gente tentar promover, tanto quanto seja possível, a conexão florestal dos grandes fragmentos que ainda restaram no Rio de Janeiro. Essa conexão florestal poderia ser mediada através de projetos entre mosaicos, projetos de conexões intermosaicos, como você está sugerindo aí. A gente tem que avaliar um lado, que é o lado operacional. Um mosaico muito grande não é um mosaico operacional. Existem outras estratégias para isso. Mas como o mosaico é um instrumento eminentemente de gestão, então ele tem que pensar que ele não pode crescer mais do que vai ter capacidade de administrar. Ou seja, tem que ter uma distância ali onde seja fácil o deslocamento de carros, o deslocamento de equipes, o intercâmbio de projetos científicos, o intercâmbio de projetos de educação ambiental. Mas eu vejo sim como um cenário futuro, talvez não a união integral de todos os três mosaicos, mas já se falou, por exemplo, no corredor Tinguá-Bocaina, que ligaria ali as florestas da Rebio-Tinguá, que é o limite do Mosaico Central Fluminense, com o Parque Nacional da Bocaina, que é o limite do Mosaico da Bocaina. Claro que sim, claro que é possível e seria desejável a gente promover uma conectividade maior desses remanescentes de Mata Atlântica. Então, uma vez que o conceito de mosaico seja mais estabelecido, além do Mosaico Central Fluminense, outros mosaicos consigam realmente se estabelecer e ter uma dinâmica de ação eficiente, um segundo passo seria a conexão entre os próprios mosaicos, como você está sugerindo na sua pergunta. Quem está nos assistindo viu agora uma matéria sobre a conclusão do planejamento estratégico do mosaico, que foram criadas algumas diretrizes e uma visão de futuro de 10 anos para o Mosaico Central. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso.
Esse é um dos principais legados que a coordenação do Mosaico nesses 4 anos pretende deixar para os colegas que vão vir a nos suceder nesse trabalho. O planejamento estratégico foi um momento onde a gente conseguiu respirar com um pouco mais de calma, olhar para frente, olhar para 10 anos adiante e projetar o que a gente pretende fazer nesse território daqui a 10 anos. Principalmente, a gente identificou com muita clareza as ameaças que estão direcionadas ao Mosaico, que são ameaças do setor industrial e de expansão urbana. Foi muito claro no Mosaico que não ficou muito fluido, não ficou muito etérea essa discussão. O Conselho teve maturidade suficiente para fazer uma discussão bem objetiva. Então o zoneamento do Mosaico e todas as diretrizes de ação desenhadas no planejamento estratégico são bem focadas para tentar lidar com esse principal problema que vai mudar, de fato, a dinâmica geográfica aqui da área do Mosaico Central Fluminense. Então, o planejamento estratégico olhou por um lado e viu o seguinte: o que a gente tem de diferente no Mosaico Central Fluminense? Uma das coisas diferentes, fundamentais, singulares e importantes é que o Mosaico abriga uma diversidade de ecossistemas fantástica. A gente tem várias paisagens, vários ecossistemas protegidos sob esse guarda-chuva do Mosaico Central Fluminense. Para cada um desses biomas, para cada um desses ecossistemas, existem diferentes pressões e diferentes respostas às pressões ambientais. Então, o Conselho do Mosaico olhou essa diversidade de paisagem, de ecossistemas, e viu como é que se alia com as ameaças do setor de petróleo, do setor da indústria química que vai crescer na região. É claro que é um projeto que não depende dele mesmo. O olhar a partir das unidades de conservação, a partir das áreas protegidas, tem que estar em permanente diálogo com todos os outros enfoques da sociedade. Tem que estar em diálogo com as políticas públicas municipais, com as políticas públicas estaduais, com o movimento do terceiro setor na região. Então, o grau de implementação do planejamento estratégico vai depender diretamente da capacidade do Mosaico dialogar com esses outros atores. Se a gente vai acreditar que o planejamento estratégico vai ser para pautar exclusivamente a ação das áreas protegidas que fazem parte do Mosaico, ele já nasce fracassado. Ele tem que seguir por outro caminho. É para ser olhado dali como um manual de como o Mosaico se relaciona com quem está de fora, com as entidades que estão orbitando a região do Mosaico Central Fluminense. Olhando com essa perspectiva, a gente entende que todo o esforço que foi feito para tentar produzir para a área um planejamento factível, isso é importante de ser traçado. Não foi feito nada ideal. A gente não está no melhor dos mundos e não sabemos que vamos ter dificuldades orçamentárias como sempre tivemos, vamos ter dificuldade de articulação social que sempre tivemos. Então ali está o factível. A partir do momento que seja encarado com responsabilidade, com dedicação, a gente entende sim que o grande esforço de pensar sobre o que vai ser feito foi investido. Agora, o esforço está realmente na execução. E, claro, sempre pensando para corrigir no processo de melhoria contínua. Mas agora é um segundo momento. É de execução mesmo, de tirar aquele planejamento do papel e colocá-lo na prática, melhorando a conservação da região do Mosaico. Em abril, vamos ter novas eleições para um novo presidente do Conselho Consultivo do Mosaico. Você foi o primeiro presidente desse conselho. Depois de 4 anos, você tem o sentimento de missão cumprida? Em parte, sim. Em parte, eu acho que a gente conseguiu estabelecer uma referência, isso é muito bom, uma referência para outros mosaicos no Brasil, e em parte não. É uma missão inacabada. O mosaico é um processo em construção. Eu posso dizer que eu, junto com os colegas, demos um primeiro passo. Foi um passo real. Foi um passo consolidado. A gente não está caminhando em terreno inconsolidado. Deixamos uma pegada marcada aí. Mas os próximos passos é que vão realmente responder à sociedade se o que a gente fez foi certo ou não no início. Então, é claro que a gente sai muito interessado, a gente sai muito satisfeito. Foi uma aposta que deu certo. A gente conseguiu, com o Mosaico, mostrar que, apesar de toda a competitividade que prevalece na nossa sociedade como um todo e que, sem dúvida, contamina, inclusive, a gestão ambiental, pode ser atacada e deve ser atacada. Então, a gente entendeu no Mosaico que não
tem mais sentido uma unidade de conservação federal disputar recurso com uma unidade de conservação estadual, que não tem sentido vincular a luta de uma população local exclusivamente ao seu território, ela está associada a outros territórios. Então, esse grande espírito de coletividade, esse grande espírito de trabalho conjunto, eu diria que, no limite, esse espírito de fraternidade, de irmandade, no carinho com a terra, na proteção com a terra, sai como resultado consolidado desses 4 anos de Mosaico. Isso deixa todos que participaram do projeto muito satisfeitos. Breno, muito obrigado por sua entrevista e parabéns pelo seu trabalho, que com certeza é fundamental para a consolidação do Mosaico Central Fluminense. Muito obrigado pela oportunidade e parabéns à TV Mosaico pelo belo trabalho que fez também cobrindo todo esse projeto. Obrigado. Espero que tenha gostado do programa. Não deixe de enviar suas críticas e sugestões para o e-mail tvmosaico@yahoo.com.br. Até a próxima.